E o Supremo Tribunal Federal formou maioria e permite que juízes julguem clientes de familiares. Eles analisaram uma ação que pede a inconstitucionalidade de norma do Código de Processo Civil que impedia o ato. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui comigo no estúdio. Tiago, com essa decisão, o STF não alerta, ou melhor, não flerta com a imoralidade? Antes de você responder, seja bem-vindo depois de uns dias aí de férias. Obrigado, André. Boa noite a você e a toda a nossa audiência qualificada. Boa noite. Flerta, sim, como diversas outras vezes já flertou, e a gente vai esmiuçar um pouco melhor essa nova notícia que chega aí pra gente, que certamente a nossa audiência vai ficar boquiaberta. O julgamento em plenário virtual sem debate, sem reunião dos ministros e sem transmissão da TV Justiça. É isso mesmo. É o famoso na calada da noite. Assim, os nobres ministros do Supremo trataram um assunto que passou batido da grande mídia e que interessa, sabe, principalmente a quem? A eles mesmos. É isso. Os mesmos que adoram pegar peça de bons moços no rigor da lei, se lambuzam na imoralidade, como a Andréia falou. Na prática, o que eles querem que seja permitido é que os juízes possam julgar os processos dos escritórios de esposas, pais, filhos, primos, isso mesmo. A decisão beneficia os próprios ministros do STF. Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que são casados com advogadas. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Edson Fachin, por exemplo, são pais de advogados. Tá tudo em casa. O processo, por hora, está parado, mas com esse placar, é a aprovação praticamente certa, né? Devem estar, portanto, esperando algum assunto polêmico vir à tona para passarem mais essa imoralidade na justiça e política brasileira. Quando a gente acha que viu tudo, vem esses assuntos nos fazerem refletir sobre a quem mesmo eles, políticos, ministros e togados, representam. Porque eu, sinceramente, não me sinto nem um pouco representado por essa gente que come caviar e arrota a pescadinha frita aqui no nosso litoral, né? Sim, porque tem altos salários, cargos vitalícios, inúmeras mordomias e mesmo assim eles são convidados incessantemente para inúmeras palestras e eventos internacionais para darem suas opiniões. E eu pergunto, ao custo de quem? Com qual objetivo? Ou melhor, refazendo a pergunta, com interesse de quê? Zanin, por exemplo, ao ser nomeado por Lula, deixou todos os processos que o atual presidente, que havia sido condenado na Lava Jato, tem com a esposa dele, que é advogada. E eu pergunto, quando esse processo deve chegar lá, vão usar o quê? Vão argumentar o quê? Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que a maioria da população sequer sabe o que é? Pois é. Brasil, verás que um filho teu não foge à luta, porque a vontade que dá é realmente fugir, porque do jeito que está é cada vez pior. Então, mais uma notícia que a gente fala e faz esse trocadilho de que sim, parece-me flertar literalmente com a imoralidade, porque você imagina, a esposa do Zanin está com os processos de Lula. Lula o indicou ao Supremo, né? Em casa, é impossível que eles não comentem sobre o processo. O Gilmar Mendes até usou na citação dele, que foi um plenário virtual, não houve discussão, não houve transmissão, ou seja, se a imprensa não noticia, ninguém fica sabendo. Ele disse que não tem como um juiz ficar sabendo de todos os processos que os escritórios dos parentes administram. Sim, eu concordo. Um escritório de um primo lá distante, né? Agora, da esposa, do filho, é muito querer trazer para si a responsabilidade de, não, leva lá no meu escritório que lá a gente vai resolver, né? Porque lá eu conheço tal, eu conheço fulano, eu tenho relacionamento com o procurador tal, eu conheço o ministro é meu pai. Então, chama assim, eu acredito que, é claro que no direito tem uma série de regras que proíbem uma série de ações relacionadas à publicidade, e eles não explicitam essa informação que eu estou trazendo aqui, mas certamente quando alguém os procura,
pensam, principalmente quem tem dinheiro, quem tem condição financeira, as grandes empresas. Aí eu pergunto, com quem estão os processos de Mariana, de Brumadinho, da Vale do Rio Doce? Estão em escritórios de parentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o Brasil se pergunta, que punição essas empresas, essas pessoas tiveram? Quem são os responsáveis? Os afetados, né? Já foram indenizados? Que tipo de indenização? Foi justa essas indenizações? Os processos estão parados. E é por aí que a gente acredita que, sim, principalmente os parentes de primeiro grau deveriam se ter uma diferenciação no julgamento ou se afastarem ou se absterem do julgamento, como essa resolução já dizia. E os ministros querem, ao rigor da lei, né, no calar da noite, fazer diferente.